Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, hoje então nós vamos iniciar a nossa unidade 3, onde iremos trabalhar durante toda essa unidade com o objeto de conhecimento de circunferência. Então hoje nós vamos trabalhar numa pegada mais teórica, né? Então vou trazer para vocês a definição, qual que é a notação matemática dessa nossa circunferência e, mais por fim, a gente vai trazer já algumas aplicações, ok? Combinado? Então acompanha comigo na tela. Começando então com a nossa definição. Uma circunferência de centro O, A e B, ou seja, as suas coordenadas são A e B, e raio R é o conjunto de todos os pontos P com as coordenadas X e Y do plano equidistantes de O, ou seja, que tem a mesma distância desse ponto O, que é o centro. E aí, a gente tem a notação matemática. D de P, 0, onde nós temos, então, a raiz quadrada de x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, e isso tudo vai ser igual ao raio dessa circunferência. Vamos entender melhor isso aqui que está escrito para nós, e eu vou destrinchar aí com vocês durante a aula. Então, temos A e B são as coordenadas do centro dessa nossa circunferência e R é o raio da circunferência. Para a gente relembrar, então, o que são esses elementos presentes nessa nossa forma geométrica circular, vocês vão conseguir identificar aqui por meio da imagem que o centro ele fica realmente no centro dessa nossa figura circular com as coordenadas A e B, ou seja, na coordenada X nós temos A e na coordenada Y nós temos B. O raio, então, ele fica exatamente a uma distância do centro até qualquer ponto pertencente a essa nossa circunferência. Quais são, então, os pontos pertencentes à circunferência? São todos esses que compõem a nossa figura circular. E aí, esse ponto, ele pode ser um ponto qualquer que pertença à nossa circunferência com as coordenadas x e y. E aí, quando a gente calcula, então, a distância entre esses dois pontos de P a O, nós vamos obter, então, exatamente essa fórmula que eu trouxe para vocês nesse segundo slide. Continuando, então, nós chegamos à equação reduzida da nossa circunferência. Então, para chegar nessa equação reduzida, a gente parte daquela definição, da ideia da distância do nosso centro até um ponto qualquer pertencente a essa nossa circunferência. Com isso, então, a gente consegue chegar na nossa equação geral da circunferência, que é a principal coisa que a gente vai trabalhar aqui durante as nossas aulas, ok? Então, qual que é a equação que está escrita aí no seu material? Acompanha comigo. É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, sendo que x e y são as coordenadas do nosso ponto P, A e B são as coordenadas do centro dessa nossa circunferência e R é o raio dessa circunferência. Para a gente entender melhor como é que a gente vai aplicar essa equação reduzida, eu trouxe para vocês, então, um exemplo. O exemplo de número 1 diz o seguinte: determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência que possui a equação. Letra A, x menos 2 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 36. Então, ele me pediu dois elementos aí. Quais são esses elementos? São o centro, as coordenadas desse meu centro, e o raio. As coordenadas do meu centro são dadas por A e B. O que a gente vai fazer, então, para descobrir? Nós vamos comparar essa equação que foi dada no exemplo com a equação geral da nossa circunferência. Ao comparar, então, a gente vai conseguir descobrir essas coordenadas do centro e também o seu raio. Vamos, então, acompanhar comigo.
Então, vamos comparar, né? Nós temos aí a equação geral x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao nosso raio ao quadrado. Vejam, então, que o meu a é o termo que vem logo depois do x, ou seja, o meu a nesse caso é igual a 2. O meu b é o termo que vem logo depois do y e do sinal de menos. Então, o meu b nesse caso é igual a 6. E quem que é o meu raio? Eu sei que o meu raio ao quadrado vai ser 36, ou seja, r ao quadrado é 36. Mas como ele pediu para a gente encontrar o valor do raio, o que a gente vai fazer? Vai resolver isso daqui. Eu vou trazer essa minha potência para o segundo membro da minha equação com uma raiz quadrada. Então, o meu raio vai ser igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Portanto, o centro dessa minha circunferência, que é o ponto O, vai ser dada pelas coordenadas 2 e 6, e o seu raio é igual a 6. Com isso, então, apenas com a escrita dessa minha equação da circunferência, eu consigo identificar quem é o seu centro e quem que é o seu raio, sem precisar analisar o seu gráfico. Tranquilo? Compreendeu? Então, para quem ainda está com dúvida, eu vou resolver mais um exemplo para a gente poder analisar, de acordo com a nossa equação geral, qual é o centro e qual é o raio dessa circunferência. Combinado? Então, acompanha comigo na tela. Então, o próximo exemplo que eu trouxe para vocês é da circunferência x menos 5 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 121. Então, o que a gente vai fazer? Vai comparar com a equação geral da nossa circunferência, que é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, nesse caso, o meu a, ele vai ser 5. E quem que vai ser o meu B? O meu B, vocês vão ver aí que ele está como menos B, mas aqui na nossa equação ele está como mais. O que eu vou ter que fazer então, para poder identificar qual que é o sinal? Eu vou escrever ele como menos B, exatamente como está na equação geral, e esse menos B vai ser igual a 3 positivo. O que eu faço então agora para eliminar esse sinalzinho de menos? Eu multiplico a minha equação, os seus dois membros, por menos 1. Multiplica aqui por menos 1, fica positivo. Multiplico aqui por menos 1, fica negativo. Ou seja, nesse caso, o meu B é igual a menos 3. Agora, para descobrir o raio, eu vou pegar então meu R ao quadrado e igualar a 121. Então, tem aí, R ao quadrado igual a 121, você vai passar a sua potência como a raiz quadrada, então o meu raio vai ser igual a raiz quadrada de 121, que é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. E aí, nós resolvemos mais um exemplo para que vocês identifiquem, de acordo com a equação da minha circunferência, qual que é as coordenadas, né, do seu centro e qual que é a medida do seu raio. Fechou? Tranquilo? Mas ainda está com dúvida? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos agora para o exemplo de letra C. Exemplo de letra C, agora eu tenho a seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vejam que ela está um pouco diferente da nossa equação geral. Então, nós vamos ter que fazer uma análise mais profunda para identificar a medida do seu centro e do seu raio. Então, a nossa equação geral é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E a equação que foi dada para nós é essa. Tranquilo? Como é que a gente vai comparar, então? A gente vai acrescentar termos. Como assim termos? No lugar do que seria o nosso A, a gente acrescenta um zero, porque eu sei que a soma de qualquer letra por zero é ela mesma, então não altera em nada. E faço a mesma coisa no segundo membro, também vou acrescentar zero aí no meu y. E aí eu tenho, então, a equação x mais zero ao quadrado mais y mais zero ao quadrado igual a 1.
que isso significa? Que o centro da minha circunferência, ele vai passar exatamente na origem do meu plano cartesiano, que é o 0, 0. E quem que vai ser o meu raio? Você vai colocar r² igual a 1 e vai passar essa potência aqui como a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é o próprio número 1. Então, toda vez, gente, que vocês verem uma equação escrita dessa forma, x² mais y² igual a qualquer outro número, essa circunferência ela sempre vai passar na origem do seu plano cartesiano. Tranquilo? Então, você vai saber que o seu centro será o 0, 0. E era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!